Minha irmã pegou o microfone no meio do meu casamento para roubar a atenção, mas não esperava minha resposta. O dia do meu casamento era para ser um conto de fadas, o momento em que eu e meu noivo, Pedro, celebraríamos nosso amor diante de amigos e familiares. Passei meses organizando cada detalhe, escolhendo com cuidado as flores que adornariam o altar, a música que marcaria nossa entrada e até o cardapió que agradaria a todos. Eu queria que fosse um dia perfeito, algo que ficaria gravado na memória de todos, mas principalmente que representasse tudo o que Pedro e eu havíamos construído juntos. No entanto, eu deveria ter previsto que Mariana, minha irmã mais velha, encontraria uma maneira de transformar o que deveria ser o meu momento em uma oportunidade para roubar a cena. Desde que éramos crianças, Mariana sempre teve um talento peculiar para se colocar no centro das atenções. Se eu ganhava um presente, ela encontrava um jeito de desviar a atenção para algo que ela queria. Se eu conseguia algo importante, ela fazia questão de destacar algo maior que havia conquistado. Apesar disso, nunca imaginei que ela seria capaz de fazer algo tão desrespeitoso no dia mais importante da minha vida. Tudo começou algumas semanas antes do casamento, quando Mariana começou a se mostrar excessivamente empolgada com a cerimônia. "Você vai amar a surpresa que estou preparando para o seu casamento", dizia repetidamente, com um brilho nos olhos que não era típico dela. Sua atitude parecia até bondosa, mas, conhecendo minha irmã, algo não se encaixava. Ainda assim, preferi não me preocupar. Afinal, havia muitas coisas a resolver, e eu não queria estragar os momentos que antecediam o meu grande dia com desconfianças. No dia do casamento, logo de manhã, Mariana já deu sinais de que algo não estava certo. Chegou atrasada quando todos os padrinhos e familiares já estavam reunidos. Ela apareceu com um vestido que rivalizava em brilho e elegância com o meu próprio vestido de noiva. Todos os olhares se voltaram para ela, e os cochichos começaram imediatamente. Tentei ignorar. Respirei fundo, dizendo a mim mesma que não deixaria nada estragar aquele dia. Pedro segurou minha mão, sorrindo calmamente, como sempre fazia quando sabia que eu estava nervosa. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que Mariana tinha algo preparado, e aquilo não terminaria bem. Durante a cerimônia, consegui manter o foco. As palavras do padre, o olhar de Pedro e o carinho dos convidados me fizeram esquecer por um tempo a inquietação que Mariana causava. Mas, quando chegamos à recepção, percebi que ela estava inquieta, olhando constantemente para os organizadores do evento e murmurando algo para algumas pessoas próximas. Foi então que ela pediu o microfone. "Posso falar um instante?", disse, com aquele tom de falsa doçura que só ela sabia usar. Todos os convidados voltaram suas atenções para ela, enquanto eu sentia o pânico crescer dentro de mim. "Tenho algo muito especial para compartilhar com vocês", continuou, sorrindo como se fosse a anfitriã do evento. Meu coração gelou. O que ela estava prestes a fazer? Quando Mariana segurou o microfone com aquele sorriso confiante, a sala inteira ficou em silêncio. Ela era assim, sempre soube como capturar a atenção de todos, mesmo quando não era o momento dela. Pedro percebeu minha inquietação e apertou minha mão sob a mesa como se estivesse tentando me tranquilizar. Mas nada poderia me preparar para o que viria a seguir. "Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje, celebrando esse momento tão especial com minha irmã e Pedro", começou ela, com uma voz melodramática que me fez revirar os olhos. "Mas eu também tenho uma notícia incrível para compartilhar com todos vocês. Não poderia deixar de dividir isso com as pessoas mais importantes da minha vida." Meu coração disparou. Todos os convidados olhavam para ela, esperando ansiosamente pela revelação. Eu, por outro lado, estava em um estado de puro pânico. O que Mariana estava prestes a fazer? Antes que eu pudesse reagir, ela soltou a bomba. "Eu e meu namorado, Tiago, acabamos de ficar noivos." A sala explodiu em aplausos e exclamações de surpresa, enquanto eu sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Mariana ergueu a mão,
mostrando um anel brilhante que claramente ela tinha planejado exibir naquele momento. Pedro me olhou surpreso, mas visivelmente tentando não reagir. Já eu, por dentro, estava em chamas. Como ela pôde fazer isso? Anunciar o noivado dela no dia do meu casamento? Era um nível de egoísmo que nem meu. Conhecendo Mariana como conhecia, poderia imaginar. Os convidados, aparentemente sem perceber a gravidade da situação, começaram a se levantar para cumprimentá-la. Alguns até se aproximaram da nossa mesa para parabenizá-la, como se eu e Pedro fôssemos meros figurantes no nosso próprio evento. Enquanto todos estavam distraídos com o show de Mariana, me levantei e fui até ela. "Podemos conversar?" Perguntei, tentando manter a calma. Ela sorriu, claramente sem perceber o tamanho da confusão que estava causando. "Claro, mana", respondeu, como se nada estivesse errado. Levei-a para um canto mais reservado, longe dos olhos curiosos dos convidados. "O que você pensa que está fazendo?" Perguntei, a voz baixa, mas cheia de raiva. Ela me olhou com um ar de falsa inocência. "Estou compartilhando uma boa notícia, só isso. Achei que você ficaria feliz por mim." "Feliz por você?" Retruquei, incrédula. "Mariana, isso é o meu casamento. O dia que deveria ser sobre mim e Pedro. E você decidiu transformar isso em um palco para o seu noivado?" Ela deu de ombros, como se não fosse nada demais. "Ah, qual é, mana? É só um momento." "Não, vai tirar o brilho do seu dia." Minhas mãos tremiam de raiva. "Um momento? Você percebe o quão desrespeitoso isso é? Você está literalmente roubando a atenção do meu casamento para si mesma." Ela suspirou, visivelmente impaciente. "Você está exagerando. Todo mundo vai se lembrar do seu casamento. Meu noivado é só um detalhe. Além disso, eu não podia esperar para contar a todos." Aquilo foi a gota d'água. "Pois bem, Mariana, se você quer atenção, vai ter atenção. Só não culpe ninguém quando isso sair do seu controle." Respondi, deixando-a ali parada enquanto voltava para a mesa. Sentei-me ao lado de Pedro, que, percebendo minha expressão, perguntou: "O que você vai fazer?" Olhei para ele e sorri de um jeito que até me surpreendeu. "Vou lidar com isso, não se preocupe. Se Mariana quer transformar meu casamento em um espetáculo, vou dar a ela o papel principal. Só não garanto que ela goste do roteiro." Pedro me conhecia bem o suficiente para saber que eu tinha um plano e que Mariana estava prestes a aprender uma lição que nunca esqueceria. Voltei para a mesa, mas minha mente estava trabalhando a mil. Mariana sempre foi mestre em manipular situações, mas desta vez ela havia ultrapassado todos os limites. Enquanto os convidados ainda aplaudiam e conversavam animadamente sobre o anúncio do noivado, comecei a montar um plano. Não era apenas sobre reconquistar o controle do meu casamento, mas sobre ensinar a Mariana que suas ações tinham consequências. Pedro, percebendo minha determinação, apenas sorriu de leve e disse: "Se precisar de ajuda, estou aqui." Aquilo me deu ainda mais força para o que estava por vir. Enquanto Mariana continuava circulando pela sala, exibindo o anel como se fosse o prêmio da noite, pedi discretamente que um dos organizadores do evento ajustasse a iluminação e colocasse a música que tínhamos reservado para a nossa primeira dança. Ele olhou para mim, confuso, mas fez o que pedi. Quando as luzes diminuíram e a música começou a tocar, todos os olhares se voltaram para mim e Pedro. Levantei-me e caminhei até o centro do salão, segurando a mão dele. Era o momento que todos esperavam, a nossa primeira dança como marido e mulher. Mariana, percebendo que a atenção estava mudando de direção, tentou se aproximar, mas eu a ignorei completamente. Enquanto Pedro e eu dançávamos, senti o salão inteiro se envolver no momento. A atmosfera havia mudado. O foco estava de volta onde deveria estar. Depois da dança, pedi o microfone, e os convidados, ainda emocionados, começaram a se sentar novamente. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje para celebrar este momento tão especial na minha vida e na vida de Pedro. Comecei, com a voz firme e um sorriso no rosto.
Este casamento representa mais do que uma união entre duas pessoas. É sobre amor, respeito e, acima de tudo, família. Minha irmã, que estava ao fundo, cruzou os braços, claramente incomodada. Mas eu não terminei ali. E falando em família, quero aproveitar este momento para reconhecer algo muito importante. Mariana, você sempre foi uma parte essencial da minha vida. Suas atitudes, seu jeito de ser, sempre me ensinaram muito. As pessoas começaram a olhar para ela, e pude ver o desconforto crescendo em seu rosto. Você me ensinou que às vezes precisamos lutar pelo que é nosso, e hoje eu estou aqui para dizer que este é o meu dia. Pedro e eu somos os protagonistas desta história, e nada nem ninguém vai mudar isso. O silêncio na sala era absoluto. Mariana, visivelmente constrangida, tentou rir, mas era claro que sua confiança estava abalada. Então continuei. Mas não se preocupe, mana. Tenho certeza de que quando o seu dia chegar, ele será tão especial quanto este. E, como sempre, estarei ao seu lado para garantir que ninguém tire o brilho do seu momento. A última frase foi dita com um tom firme, mas educado, o suficiente para que todos na sala entendessem a mensagem. Depois disso, entreguei o microfone ao organizador e voltei para a mesa com Pedro. Os aplausos foram altos, e alguns dos convidados me lançaram olhares de aprovação. Mariana, por outro lado, parecia desconcertada. Seu plano de roubar a atenção havia sido completamente frustrado, e agora ela era o centro das atenções pelos motivos errados. Mesmo assim, ela tentou manter a pose. Veio até mim e sussurrou: "Você não precisava ter feito isso." Olhei diretamente para ela e respondi: "Não precisava ter feito o que você fez. Agora estamos quites." O resto da noite transcorreu sem mais interrupções. Mariana, embora claramente desconfortável, permaneceu no evento, mas com uma postura muito mais discreta. Pedro e eu conseguimos aproveitar a festa como havíamos planejado, dançando, rindo e celebrando com nossos amigos e familiares. Mas, no fundo, eu sabia que Mariana não deixaria as coisas por isso mesmo. Ela nunca gostou de perder, e eu estava preparada para enfrentar qualquer coisa que viesse depois. Porém, algo inesperado aconteceu no final da noite. Quando todos estavam se despedindo, Mariana veio até mim sozinha, com uma expressão que eu raramente via nela: arrependimento. "Olha, eu acho que fui longe demais. Não queria estragar o seu dia. Só me empolguei, sabe? Eu não queria que as coisas terminassem assim." Sua voz era sincera, mas eu sabia que aceitar um pedido de desculpas de Mariana significava abrir a porta para mais problemas no futuro. Respirei fundo antes de responder. "Mariana, eu aceito suas desculpas, mas quero que você saiba que, a partir de agora, há limites que não podem ser ultrapassados. Se você realmente valoriza a nossa relação, vai respeitar isso." Ela assentiu, visivelmente desconfortável, mas pareceu entender. Depois disso, a festa terminou de forma tranquila, e Pedro e eu finalmente pudemos respirar aliviados. Mariana aprendeu uma lição importante naquele dia, e, mesmo que a relação entre nós nunca fosse perfeita, eu sabia que havia colocado as coisas no lugar. Nos dias seguintes ao casamento, a situação com Mariana ainda pairava sobre minha mente. Apesar de seu pedido de desculpas no final da noite, eu sabia que não podia confiar completamente em suas palavras. Sua habilidade de transformar qualquer momento em uma oportunidade de autopromoção já havia causado estragos demais, e o que ela fez no meu casamento ainda era difícil de engolir. No entanto, eu não podia negar que o confronto público a fez repensar suas atitudes, pelo menos por enquanto. As mensagens dos convidados começaram a chegar logo na manhã seguinte, e a maioria delas elogiava como eu lidei com a situação. "Você foi brilhante", disse uma amiga próxima. "Nunca vi alguém recuperar o controle de uma situação de forma tão elegante." Esses comentários me deram uma sensação de validação. Afinal, eu tinha conseguido impedir que Mariana roubasse completamente o brilho do meu dia, sem precisar descer ao nível dela. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda estava magoada.
Não era apenas o que ela fez no meu casamento, mas o padrão de comportamento que ela repetia há anos. Resolvi que precisava ter uma conversa definitiva com Mariana. Não era apenas sobre o casamento, era sobre tudo o que tínhamos acumulado ao longo dos anos. Fui até a casa dela uma semana depois do evento. Quando cheguei, ela parecia desconfortável, como se já soubesse o motivo da minha visita. Antes que você diga qualquer coisa, eu sei que errei, começou ela, sentando-se no sofá e evitando meu olhar. Mas eu não fiz por mal. Eu só... Não sei, achei que seria divertido compartilhar meu noivado. Não, pensei que fosse te machucar desse jeito. Respirei fundo, tentando manter a calma. Mariana, não é só sobre o que você fez no meu casamento. É sobre todas as vezes em que você achou que suas vontades eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Todas as vezes em que você tirou o foco de mim, só porque não suportava não ser o centro das atenções. Mas dessa vez, você foi longe demais. Você transformou o dia mais importante da minha vida em uma oportunidade para si mesma. E isso não é algo que eu posso simplesmente esquecer. Ela finalmente me encarou, com lágrimas nos olhos. Eu nunca pensei assim, sabia? Nunca achei que estava tirando algo de você, mas agora vejo que... Talvez eu sempre tenha feito isso sem perceber. Eu não queria te machucar, de verdade. Havia sinceridade em sua voz, mas eu sabia que palavras não seriam suficientes. Mariana, eu aceito suas desculpas, mas a partir de agora, as coisas precisam mudar. Não posso continuar ignorando seus comportamentos, porque isso só te dá permissão para continuar agindo assim. Se você realmente quer consertar nossa relação, precisa mostrar isso com atitudes, não com palavras. Ela assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, parecia realmente refletir sobre o que eu estava dizendo. Você está certa, respondeu com a voz baixa. Eu não quero que nossa relação continue assim. Vou me esforçar para ser uma irmã melhor, prometo. Apesar de suas palavras, sabia que o tempo seria o verdadeiro teste para essa promessa. Após essa conversa, me senti mais leve. Não sabia se Mariana realmente mudaria, mas pelo menos coloquei meus limites de forma clara. Além disso, a experiência do casamento me ensinou algo importante. Às vezes, precisamos enfrentar as pessoas que amamos para proteger a nós mesmos. Pedro também me ajudou a ver isso. Você foi incrível em lidar com tudo, disse ele enquanto tomávamos café naquela manhã. Mariana pode ter tentado roubar o seu dia, mas você mostrou que ninguém pode tirar de você o que é seu. No final das contas, o casamento se tornou um marco não apenas para minha relação com Pedro, mas também para minha relação com Mariana. Foi o momento em que finalmente deixei de ser passiva diante de seus comportamentos e assumi o controle da situação. Mesmo que as coisas ainda estivessem longe de serem perfeitas, eu sabia que havia dado o primeiro passo para mudar a dinâmica entre nós. O casamento, que começou com o caos causado por Mariana, terminou se tornando uma lição que levarei para a vida inteira. Não apenas sobre a importância de colocar limites claros, mas também sobre como lidar com situações que fogem ao nosso controle. O que deveria ser apenas um dia para celebrar meu amor com Pedro acabou sendo um marco na relação com minha irmã e na forma como enfrento as adversidades. Mariana não mudou da noite para a ódia, mas a conversa que tivemos foi o início de uma mudança que eu não sabia que precisava tanto. Depois do casamento, os comentários sobre a atitude dela continuaram surgindo. Alguns parentes disseram que ela estava arrependida, enquanto outros destacaram que sua reputação na família estava abalada. Porém, para mim, o mais importante era que eu havia conseguido manter o controle e recuperar o brilho do meu dia. Pedro, sempre calmo e ponderado, resumiu tudo em uma frase que ficou marcada. No final, o que importa é que você não deixou ninguém apagar sua felicidade. Com o tempo, percebi que minha relação com Mariana nunca seria perfeita, mas também entendi que parte disso vinha de mim. Por anos, tolerei comportamentos que não deveria,
sempre na esperança de que ela agisse de forma diferente. O casamento foi a oportunidade de deixar claro que eu não aceitava mais ser tratada como coadjuvante da minha própria vida. E, por mais difícil que fosse, essa foi uma das decisões mais importantes que já tomei. Hoje, Pedro e eu olhamos para aquele dia com carinho, não pelas complicações, mas porque ele mostrou a força da nossa parceria e a nossa capacidade de enfrentar qualquer desafio juntos. Mariana, por sua vez, começou a mostrar sinais de mudança. Não sei se será algo duradouro, mas pelo menos ela agora sabe que não pode cruzar os limites que estabeleci. O casamento, no final das contas, não foi apenas o início de uma nova fase com Pedro, mas também o momento em que finalmente aprendi a me colocar em primeiro lugar. E mesmo que tenha sido um dia repleto de surpresas e desafios, guardo na memória o sorriso de Pedro, o carinho dos nossos amigos e a certeza de que, juntos, conseguimos transformar aquele dia em algo realmente especial.